Vamos abrir a palavra do Senhor, apenas um versículo eu quero ler nessa noite, para que a gente possa meditar. Carta aos Hebreus, capítulo 2, apenas o versículo 3. Não vai ser diferente, hoje vamos falar sobre salvação. Não sei se você é salvo, não tem como eu saber se você é salvo. Eu sei de uma coisa, Deus quer que você saiba a respeito da salvação. Deus quer que todos os seres humanos tomem conhecimento a respeito da salvação. E se existe um plano elaborado com muita sabedoria, com muita prudência, chama-se o plano da salvação. Onde foi o próprio Deus que arquitetou, que elaborou, que preparou, que executou, que fez tudo. A Ele a glória, a honra, o louvor e toda exaltação. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Vamos repetir só a parte A desse versículo juntos? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Podem sentar. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Ele usa o autor dos Hebreus para fazer esta indagação. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Quando se trata de salvação, eu não posso responder por você, nem você pode responder por mim. Eu não posso responder pela minha esposa, nem ela pode responder por mim. Eu não posso responder pelos meus filhos, nem eles por mim. A respeito da salvação, ela é pessoal. Quando a gente nasce, e na proporção que nós vamos crescendo, nós vamos recebendo informações de todos os tipos, de todas as áreas, de todos os aspectos. Algumas delas verdades absolutas, outras não são verdadeiras, e outras recebemos as informações enganados. E às vezes nem entendemos as informações que nos foram passadas. É comum, é notório a gente se preocupar de alguma forma em agradar a Deus, a tal ponto que a gente traz nossos filhos, eles estão lá em cima numa sala especial, recebendo ensinamentos, aprendendo alguma coisa. É comum a gente aprender alguma coisa, mesmo fora da comunidade. É comum nossos pais nos ensinarem muitas coisas, também na área espiritual, mas as informações que nós recebemos nem sempre estão de acordo com o que Deus revelou. A Bíblia Sagrada é um livro escrito para que nós, seres humanos, tenhamos conhecimento das verdades de Deus acerca de todos os assuntos, muito especial a respeito da salvação. Daí a razão de o Senhor perguntar por meio do autor aos Hebreus: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Claro, e é real, é verdade que esse texto, que essa carta foi escrita aos Hebreus, pessoas que tinham uma grande intimidade com Deus, um grande conhecimento com Deus, mas isso também não nos tira nossa responsabilidade. Quando Jesus fala para os Hebreus em uma determinada ocasião, ele pergunta, e ele diz a eles: examinai as escrituras sagradas, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, nessa noite, nós vamos aproveitar e extrair algumas verdades a respeito da salvação. Por quê? Tomara que não aconteça com ninguém aqui, nem com ninguém que esteja em casa. Mas tem pessoas que estão nas igrejas pensando que são salvos, que serão salvos, porque estão na igreja. Tem pessoas que contribuem, que dão dízimo, que dão ofertas, e estão pensando que serão salvas porque fazem tais coisas. Tem pessoas que estão achando que vão ser salvas porque deixaram de fazer algumas coisas. E de repente passaram a frequentar determinada igreja, determinada comunidade evangélica, determinada comunidade religiosa. As religiões, na maioria, têm as preocupações de ensinar as pessoas o que eles entendem, o que eles aprenderam.
As religiões, na sua maioria, ensinam o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, desde pequeno. E se merecer, seja salvo. Se não merecer, seja condenado. Um determinado dia de domingo, eu recebi a visita de um religioso de uma determinada religião. E durante aquela nossa conversa, durante aquele nosso diálogo, eu fiz uma pergunta para ele, porque é o que me interessava na ocasião. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Eu perguntava para ouvir o que é que ele tinha a dizer. E ele disse, olha, para ser salvo, primeiro, tem que crer. Segundo, tem que ter conhecimento. Terceiro, tem que praticar. Quarto, tem que ter esperança. É um processo a salvação. Isso faz sentido na esfera humana. Nas religiões faz até um certo sentido. Mas o que é que Deus nos diz a respeito da salvação? Não é o que eu penso, o que eu acho, não é o que você pensa, o que você acha, não é o que os líderes religiosos pensam, acham, não é que as religiões ensinam, é o que Deus fala, é o que vale, é o que Deus diz, é o que Deus nos ensina, é o que Deus nos revela. Por isso que Ele indaga-nos: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, que de início foi anunciada pelo Senhor Jesus, e depois pelos que as ouviram, e ainda hoje continuam sendo anunciada por aqueles que vêm ouvindo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que é que a Bíblia Sagrada nos diz a respeito da salvação? Não tenho dúvida, todos vocês que estão aqui têm Bíblia, não tenho dúvida. Talvez tenha alguém que não tenha, mas é muito raro. E se tiver alguém que não tem uma Bíblia e quiser, hoje à noite você tem uma. É só você nos procurar depois do culto, que a gente tem o maior prazer em lhe doar uma Bíblia. Para nós é uma satisfação. Veja bem, Jesus, em uma certa ocasião, ele disse para o povo, ficou registrado porque é para nós também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente quer aprender a respeito da salvação, a gente precisa ir buscar na fonte verdadeira. Onde é que está essa fonte verdadeira? Onde é que tem essas informações verdadeiras? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Foi Ele que inspirou cerca de 40 homens para escrever esta Bíblia, para que nós pudéssemos termos conhecimento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir algumas verdades que eu já disse aqui algumas vezes, e vou dizer outras que eu tenha oportunidade. Mas talvez para você seja algumas novidades. Primeiro, a respeito da salvação, nós precisamos entender e partir deste princípio. Se você partir desse princípio a respeito da salvação, vai ficar muito fácil de você entender esse assunto de maneira bem mais clara. Eu vou pedir que coloque na tela, e se você quiser abrir para conferir, Mateus capítulo 19, eu vou ler com vocês, versículo 23, 24, 25 e 26. Essa conversa de Jesus, este relato de Jesus é a respeito da salvação. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Versículo de número 25. Quando os discípulos ouviram estas palavras de Jesus, eles perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Como vocês estão percebendo, aqui está se tratando diretamente da salvação. E Jesus vai dar a resposta. Sendo assim, quem pode ser salvo? Foi a pergunta que foi feita a Jesus. E ele responde no versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Se você entender esta resposta de Jesus, que é muito clara, você vai passar a entender de maneira mais clara a respeito da salvação.
Jesus disse que a salvação é impossível para os homens. Não importa os homens que passaram, não importa os homens que estão hoje escrevendo sua história, não importa os homens que vão surgir no futuro, Jesus disse, e quando Jesus diz, não tem como discutir. Eu posso discutir com você outras ideias, mas quando Jesus afirma alguma coisa, passará os céus, passará a terra se for necessário, mas sua palavra jamais passará. Jesus disse que a salvação é impossível aos homens. Amém? Se eu entender isso, se você entender isso, então eu estou certo que nunca eu vou conseguir a salvação. Se você entendeu isso, você também está sabendo que você nunca vai conseguir a salvação. Mas Jesus disse o seguinte: para o homem é impossível, mas, conjunção da diversidade, mas para Deus tudo é possível. Jesus não terminou dizendo que para o homem era impossível, não. Ele disse que para o homem era impossível, mas para Deus é possível. Amém? Então vamos entender isso de início, a respeito da salvação. Impossível qualquer ser humano ser salvo. O que Jesus está dizendo aqui, e você vai entender agora, é que pelos meus méritos jamais, não tem a menor possibilidade, é impossível eu conseguir a salvação pelos meus méritos. Você, quem quer que seja, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano, impossível conseguir a salvação pelos seus méritos. Então, o que as religiões ensinam, estão todas equivocadas. Tem um certo pastor que ele diz muitas coisas interessantes, e dentre elas, eu vou tentar dizer para vocês uma frase que ele diz. Ele diz mais ou menos assim: as religiões mostram que serão salvos os bons homens. Como não existem bons homens, nenhum deles será salvo. Agora o Evangelho mostra que Jesus salva. Independentemente da obra do homem, independentemente da obra da mulher, independentemente do que ele foi, do que ele é, do que ele será, Jesus salva. As religiões mostram que só os bons serão salvos. Como não existem homens bons, como a salvação é impossível, então ninguém vai ser salvo pelos seus próprios méritos. Para que a gente possa entender a respeito deste assunto, Deus usou muitos homens para que escrevesse a respeito deste assunto. Você pode até discordar. Sim, você tem o direito de discordar. Você pode até não crer. Sim, você tem o direito de não crer. Mas não é porque você discorda ou porque você não crê que vai deixar de ser verdade. A respeito da salvação, Deus usa o apóstolo Paulo, e ele escreve em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos. Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, ninguém merecia, mas pela graça de Deus, qualquer pessoa pode ser salva. Olha o que é que Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então, a salvação é impossível aos nossos olhos, pelos nossos méritos, mas a salvação é um presente de Deus. Agora Paulo começa a revelar que Deus usa ele de maneira especial para que ele escreva, e a gente tome conhecimento: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, é presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.